História da Economia Brasileira, e no vídeo de hoje quero continuar ainda o extenso e gigantesco tópico sobre uma reinterpretação da historiografia tradicional, isto na Primeira República. O que é a Primeira República do ponto de vista histórico aqui no Brasil, pensando isso até na economia? Vai ali da proclamação da República, em 1889, até 1930, então a Primeira República até 1930. E aí esse tópico que eu estou tratando aqui no canal trata sobre sobre a reinterpretação da historiografia tradicional, né? Ou seja, vou até dar um exemplo aqui, ó. Muito se diz sobre que a economia brasileira, na Primeira República, girava em torno do setor cafeicultor, né, da cafeicultura. Mas não é verdade, segundo este livro aqui, ó. Este livro que é um clássico aí, A Ordem do Progresso, que conta a história da política econômica republicana, né, de 1889 em diante. E aqui ele diz que não, na verdade, não se defendia o setor cafeicultor. Muito pelo contrário, defendia-se aquilo que era melhor para o país. Se era melhor para o país defender o setor do café, então defendia-se o café. Se não, não, né? E aí, hoje eu quero finalizar, então, todo esse texto aqui sobre uma reinterpretação da historiografia tradicional, dizendo o seguinte, ó. Deve ser notado, entretanto, que pelo menos dois motivos tornaram a adoção do padrão ouro, e aqui já avançando, né? Porque houve um período na Primeira República ali que adotou-se o padrão ouro, depois deixou-se isso. A adoção do padrão ouro, a bandeira de todas as classes produtoras nacionais. O primeiro era o de que, estando o governo empenhado em controlar a expansão monetária e sendo estreito o mercado doméstico de títulos públicos, os grandes superávites do balanço de pagamentos resultavam em pressões incontroláveis sobre a taxa de câmbio, o que, após os custos e rendas haverem se ajustado às taxas depreciadas anteriormente vigentes, ameaçava todos os produtores de bens comercializáveis. Em segundo lugar, mantidas as condições favoráveis do balanço de pagamentos, a operação das regras do jogo do padrão ouro garantiria o crescimento da base monetária e, portanto, o abandono da política de dinheiro caro até então seguida, o que não poderia deixar de contar com o aplauso de todo o setor privado doméstico. Deve ser notado ainda que a adoção do padrão ouro ainda era vista também com satisfação pelos banqueiros internacionais e exercia, por isso, um importante efeito positivo sobre a capacidade de endividamento externo das economias periféricas, como é o caso do Brasil, né? Como isto permitia que autoridades públicas, estaduais e mesmo municipais tirassem proveito das condições conjunturalmente favoráveis nos mercados internacionais de capital para financiar seus programas de obras. É plausível supor que as oligarquias regionais também tivessem, em geral, interesse na adoção do padrão ouro. E aí, por fim, o último texto ainda sobre essa revisão historiográfica da economia brasileira até 1930. Então, os argumentos acima mostram, portanto, de acordo com esse autor, né, portanto, que a ideia de que a tendência à depreciação dos R$1.000 ao longo da Primeira República fosse consequência intencional de decisões de política também precisa ser qualificada. A queda secular dos R$1.000 entre 1889 e 1930 é totalmente explicada pelos dois grandes colapsos cambiais do início da última década do século XIX e do início dos anos 20, que resultaram de severos choques externos cujos efeitos sobre o valor externo do R$1.000 o governo federal não conseguiu evitar. Por outro lado, a afirmativa de que a adoção ocasional do padrão ouro foi motivada pela intenção de proteger os interesses setoriais da cafeicultura parece sempre ser uma simplificação grosseira. E assim eu finalizo finalmente este tópico imenso sobre a reinterpretação da historiografia tradicional. No próximo vídeo, quero começar a tratar sobre a conclusão, ou então as conclusões sobre esse capítulo da Primeira República, deste livro que eu já mostrei qual é, na verdade, né? Esse capítulo que trata sobre apogeu e crise na Primeira República, entre 1900 e 1930. Esse livro, apesar de ele ser um clássico, ele não é fácil, ou seja, ele não é muito bem escrito, ou na verdade não é a questão de ser escrito, ele não é muito bem organizado em tópicos, pelo menos não é essa edição que eu tenho aqui, né? Quer dizer, que eu tenho não, aqui da biblioteca da PUC, A Ordem do Progresso. Então é difícil você acompanhar a leitura, é uma leitura densa, que poderia ser muito bem dividida, né? Mas nesse caso aqui não é.
Fico por aqui então, valeu!